Aleluia, graça e paz, queridos, boa noite. Queridos, eu queria que só o Juninho ficasse, pode ser? Obrigado, vocês são bênção. Aleluia, você pode ficar de pé mais um pouquinho? Sabe, queridos, Deus ele não é religioso, amém? Deus ele não é religioso. Ele fala com você aqui, ele fala com você na sua casa, na parada do ônibus, ele fala com você quando você está tomando banho, quando você está dormindo, quando você está trabalhando, quando você está cozinhando. Porque Deus ele está 24 horas, 7 dias na semana ligado, amém? E ele tem acesso. E muitas vezes nós vemos na palavra, quando Deus aparecia, havia uma manifestação de Deus para um profeta, e aquele homem, ele caía no poder do Espírito, porque a glória era tão grande, que a pessoa não conseguia ficar de pé. Aconteceu com Ezequiel, aconteceu com Daniel. E aí Deus chegava, ou o anjo do Senhor chegava e dizia assim, tocava naquela pessoa e dizia assim, se levante, porque eu quero falar com você. Então eu quero, querido, que nessa noite você se levante. Não levantar físico. É importante que nós estejamos alerta, atentos para o que Deus está fazendo. Mas eu quero que você se levante por dentro. Eu quero que você esteja de prontidão para o que Deus quer tratar com você. Para o que Deus quer falar com você. Para as orientações, para as instruções, para os comandos, para as ordens que Deus tem para as nossas vidas nessa noite. E sabe, queridos, o profético parece ser algo muito complicado, mas não, o profético é algo simples na sua essência, porque Deus ele é simples. Que é o profético, queridos? É tudo que acontece sob a inspiração do Espírito Santo, sob o comando do Espírito. Cada palavra que nós falamos, que está em linha com a palavra de Deus, e que nós temos a convicção que foi Deus que nos entregou, é profético. Tudo que nós fazemos em linha com a palavra de Deus, obedecendo a um comando do Senhor, é profético. E deixa eu te dizer uma coisa. Filipe falou aqui, né? Que há uma voz profética. E eu quero dizer pelo Espírito que essa voz profética é você. Essa voz profética somos nós. Somos nós os porta-vozes de Deus para esse tempo e para essa geração. Deus perguntou a Isaías, quem irá por nós? E ele disse, envia-me a mim, eu vou. E hoje, queridos, na nova aliança, eu e você é quem vamos pelo Senhor. Somos nós que vamos abrir a nossa boca para falar a palavra de Deus. Para falar aquilo que Deus está sonhando, aquilo que está na mente do Senhor, aquilo que está no seu coração. Nós precisamos deixar de ser religiosos. O profético, queridos, não é só para quem foi chamado como um profeta. Não é apenas para quem tem chamado nos 5 dons como profeta. O profético é para os filhos. Sabe, na antiga aliança, a unção vinha apenas sobre reis, sacerdotes e profetas. Para executar uma tarefa específica. De guiar o povo, de orientar o povo. De corrigir o povo. De transmitir as palavras de Deus ao povo. Por quê? Porque as pessoas não tinham o Espírito dentro. Mas hoje eu e você temos.
Ele habita em você. E essa voz, ela está dentro de você. E cada um de nós precisamos aprender a discernir essa voz. Precisamos aprender a discernir o que o Espírito está falando. Para onde o vento do Espírito está soprando. O que ele quer comunicar ao seu cônjuge, seus filhos, seu vizinho, seu chefe. Mas sabe, muitas vezes nós não estamos fazendo isso porque nós estamos escorados. Nós estamos usando os profetas, os pastores, os mestres, os apóstolos, os evangelistas como escoras, para que a gente não tenha a responsabilidade de atender ao chamado. Porque nós temos medo, receio. Porque nós ficamos, será que foi Deus? Será que não foi? Deixa eu te dizer uma coisa, se você está se expondo ao Espírito Santo, você não vai ter essa dúvida. Você vai saber quando seu pai falar com você. Você vai entender o que ele está querendo que você faça. Jesus falou, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Se você é ovelha, querido, você não tem como reconhecer a voz de Jesus. Então é um tempo, queridos, de nós deixarmos de lado esse receio, esse medo e essa insegurança. Porque nós fomos feitos reino e sacerdócio. O poder de Deus está dentro de nós, está sobre nós, está operando em nós. E nós não recebemos espírito de medo. Nós recebemos um espírito de poder. Diga assim, eu recebi espírito de poder, amor e moderação. Sabe, quando Jesus atravessou o mar da Galileia naquela tempestade, os discípulos disseram assim, tiveram medo, é um fantasma. Se assustaram. E Jesus disse, não temam, sou eu. Sabe, queridos, quando nós temos a convicção de que é Ele, a gente não tem medo. A gente sai da nossa posição de conforto, de comodidade, e a gente vai fazer o que Ele mandou a gente fazer. A gente vai falar o que Ele mandou a gente falar. Não estou falando aqui de desequilíbrio não, querido. Não estou falando de você sair dando profetado em todo mundo, não. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de nós representarmos o nosso Pai e o nosso Senhor adequadamente, onde nós estivermos. É tempo de a igreja se posicionar no Espírito Santo. É tempo de a igreja reconhecer a unção. Olhar para dentro, queridos. Como o Monique falou no domingo, olhar para dentro, reconhecer o poder, reconhecer a presença, reconhecer o dom, reconhecer a unção. Porque se nós aprendermos a olhar para dentro, querido, as coisas vão ser externadas. Vai acontecer o maravilhoso, vai acontecer o espetacular, vai acontecer o sobrenatural visível. Mas enquanto nós não aprendermos a olhar para dentro, para o Espírito Santo de Deus reconhecê-lo e dar atenção a Ele e dar o que é devido a Ele, queridos, vai ser só um cenário, vai ser só uma encenação. Vai ser só um circo. Vai ser só um entretenimento. E deixa eu dizer uma coisa. Deus tem levantado uma geração de ministros, de mestres, de apóstolos, de evangelistas, de profetas, que não estão aqui para entreter.
Nós não estamos aqui para entreter, queridos. Nós estamos aqui para falar o que Deus quer que a gente fale. Nós estamos aqui, queridos, para passar a mensagem que Ele tem para esses últimos dias. Então, se você veio aqui esperando receber algo de mim, esqueça. Você não vai receber nada de mim. Mas se você veio aqui para receber do Espírito Santo, se você está pronto para receber diretamente dele, sabe? Porque foi para isso que Jesus morreu naquela cruz. Jesus não morreu naquela cruz para você ter um intermediário, não, queridos, aqui de carne e osso, não. Para lhe animar, para lhe conduzir. Vamos, irmão, entra no mover. Não, queridos, isso não é genuíno. Você tem que aprender, eu tenho que aprender a me mover com ele, sabe? Um grande homem de Deus, o apóstolo da fé, Smith Wigglesworth, ele dizia: eu movo o Espírito. Sabe o que é mover o Espírito, queridos? Não é uma presunção de dizer que nós estamos dando um comando para Deus, não. Sabe quando é que a gente move o Espírito? Quando a gente cria uma atmosfera favorável para Ele. Quando nós estamos disponíveis para o que Ele quer fazer. Ele está se movendo agora. E eu não sei se você está percebendo. Mas se você não está percebendo, acorde. Não perca o melhor de Deus. Esse é o culto dele. Esse é o culto do Espírito Santo. E eu não estou aqui, querido, para puxar você pela mão, para ser uma bengala, para ser uma muleta para você. Porque você não precisa disso. Porque Jesus já derramou o sangue dele para você ter intimidade com o Pai. Intimidade com o Espírito Santo. Você tem um canal direto com Ele. Você não precisa de mim. Você não precisa de Aurélia para isso. Você não precisa de Monique, nem do pastor Jacques, nem de Amanda. Você só precisa se posicionar. Reconhecer a pessoa do Espírito Santo. No dia que não tiver nenhum ministro, no dia que não tiver nenhum profeta, nenhum pastor, como é que você vai fazer? Aprenda agora. Aprenda nesse tempo a fluir com Ele. Serena prana soye manaha soye rena. Serena toye rena. Kerena soye hamaha soye. Serena traye na soye. Serena traye na soye. Serene prana soye maná. Que o hana soye hana. Quem está encerrando esse acampamento é o Espírito. É o Espírito de Deus. O Espírito da profecia, o testemunho de Cristo. Honre a Ele, adore a Ele, adore, adore. O Espírito de Deus está aqui. Há uma unção fresca disponível para você. Aprenda a receber. Senator Yehana está vindo. Perceba. Abre os olhos, Senhor. Abre os olhos, Senhor. Os olhos espirituais abertos. Os ouvidos aguçados.
Correspondência. Correspondência. Corresponda ao Espírito. Ele está dentro. Ele está se movendo dentro. Há um poder que opera. Um poder que opera. Um poder que se move. Deixa fluir, deixa. Sherenatroye manaye. Ele quer falar por você. Ele quer se mover por você. Ele quer agir através de você. Filho, filha. Filho, filha. Essa é a tua herança. Essa é a tua herança. Ele é aquele que faz o teu cálice transbordar, 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 transbordar. Você só vai poder, você só vai poder testemunhar com poder quando transbordar. Quando transbordar. Você tem que desejar transbordar. Não é para ficar na beirinha não, querida, é para transbordar. É para escorrer. Sabe, tem pessoas que só vão ter acesso ao que você tem, ao que Deus depositou em você, se chegarem perto e falarem com você, e ouvirem você e tocarem em você, receberem uma oração sua, receberem uma palavra sua. Mas sabe, tem pessoas que só vão ser tocadas, queridos, quando você transbordar. Sabe por quê? Porque quando transborda, queridos, quando transborda, molha o pé. Molha, queridos, molha o chão. Sabe, nós temos que ser aqueles que vamos molhar. Que as pessoas, mesmo sem querer, mesmo sem estarem atentas, as pessoas mesmo sem perceber, elas vão ser molhadas pelo transbordar. Sabe, eu oro, queridos, e o Espírito Santo ministrou isso ao meu coração hoje, por brasas, sabe, em cada fileira, brasas vivas, de maneira que quando alguém encostar em você, querido, sentado ou levantando ou passando, vai pegar fogo, vai pegar fogo. E essa pessoa não vai nem saber o que aconteceu. Porque você vai estar tão fervoroso, tão abrasado, que vai ser só tocar. Só tocar. De leve. Precisamos desejar isso. Precisamos desejar ser essa influência. Esse canal aberto para o Espírito. Pode sentar um pouco. Não perde o que Deus está fazendo nessa noite. Fica ligado. Não se distrai.
Sabe, em 2 Coríntios 4:13, o pastor Romulo falou aqui, o apóstolo Paulo diz: crie, por isso é que falei. Sabe por que muitas vezes, queridos, a voz profética, ela não está saindo com poder para transformar realidades, para alcançar pessoas, para mudar cenários? Porque a gente está falando da boca para fora. Sabe, o autor de Hebreus disse que aquilo que aconteceu lá com aquele povo do deserto, eles não entraram, eles caíram no deserto. Sabe por quê? Porque o que eles receberam, queridos, não foi misturado com fé. E da mesma maneira hoje, queridos, se nós não misturarmos com fé, nada vai acontecer. Nós precisamos ter convicção daquilo que Deus nos entregou nesse tempo. Isso tem que sair da nossa boca com fé. Porque não adianta sem fé. São palavras vazias. É que nem Paulo diz, é que nem o símbolo que retine. É um som que vai estar dizendo o quê? O que é que a gente vai estar transmitindo às pessoas? E você tem uma mensagem. Você tem uma mensagem para esse tempo. Onde você está? Deus te entregou uma mensagem. Você não precisa ser profeta, nem apóstolo, nem mestre, nem evangelista. Você só precisa entender que você é filho. E precisa estar plenamente convicto de que é guiado pelo Espírito de Deus. Porque se nós tivermos essa convicção de que nós somos guiados pelo Espírito, queridos, as coisas vão ser diferentes. Você não vai precisar ficar esperando, queridos, 2, 5, 10, 20, 30 anos para fazer o que Deus quer que você faça. Porque você sabe, porque sabe, por dentro, o que Ele quer que você faça. Nós precisamos, queridos, entender que Deus fala por meio de nós, sabe? Na antiga aliança, Deus levantou o povo israelita para serem a voz dele nessa terra, para darem testemunho de Deus às nações, para através desse testemunho atraírem as nações para Deus, para o Deus verdadeiro. Mas aquele povo continuamente falhou em fazer isso, em seguir as instruções, em seguir as orientações. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: nós não vamos falhar, queridos, porque a Bíblia diz que Jesus vem buscar uma igreja gloriosa, vitoriosa. É uma mentira do diabo que a igreja está de cabeça baixa, que a igreja está retrocedendo, que a igreja está encolhendo. Nós estamos avançando. E essa voz profética, queridos, ela precisa ser exercitada. Nós precisamos desejar isso. Nós precisamos nos colocar realmente na posição em que Deus vai poder falar através de nós. De verdade. Paulo falou que nós devemos buscar com zelo, desejar com zelo os melhores dons. E ele fala assim lá em 1 Coríntios 14, mas principalmente que profetizeis. E o que é esse dom da profecia? É para exortar, para edificar, para consolar. O que é edificar, queridos? É criar uma estrutura que cresce.
É um avanço espiritual. O que é exortar? Encorajar. Sabe, queridos, quando você é boca de Deus nessa terra, você vai encorajar pessoas. Você vai chamar pessoas para perto. Você vai consolar pessoas com a palavra certa, porque Ele vai te dar. Se você estiver disposto, Ele vai te dar. Isso não é para o profeta, isso é para o corpo de Cristo. Jesus falou para os discípulos que eles seriam levados diante de reis, de autoridades. E que quando isso acontecesse, eles não deveriam temer o que eles iam falar. Ficar pensando, preocupado. O que é que eu vou dizer? Porque o próprio Espírito daria a palavra. E assim é comigo e com você. Nós não precisamos estar preocupados. Nós precisamos estar convictos de quem nós somos e do Deus que habita em nós. O perfeito amor, queridos, lança fora todo medo. Todo medo. Aleluia. Vai lá para Salmos 81. Salmos 81, versículo 10. Deixa eu ler aqui na minha versão. Aleluia. Deus é bom. Está escrito assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga seus próprios conselhos. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. O Senhor está dizendo que Ele tirou aquele povo da terra do Egito. E você sabia que Ele tirou a mim e a você do mundo? E da mesma maneira que Ele falou para aquele povo: abra a boca que eu vou encher. Ele está dizendo para nós nessa noite: abra sua boca, que eu vou encher da minha palavra. Glória a Deus. Eu vou encher a sua boca de sabedoria. E nós precisamos, queridos, não ser teimosos como esse povo. Sabe, muitas vezes Deus está falando para a gente: vá, faça, fale, é assim. A instrução é essa. E nós estamos andando nos nossos próprios caminhos, como diz lá em Efésios, né? Na futilidade, na vaidade dos nossos pensamentos. Porque a gente não quer aceitar os pensamentos de Deus, a instrução de Deus. E aí sabe o que acontece, querido? Nada. E aí as pessoas vivem uma vida frustrada, seca, sem frutos. Porque se recusam a seguir a instrução. Salmo 104.
a partir do versículo 24, diz assim: que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto e imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho, que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti, que lhes deis de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, e eles são criados. E assim renovas a face da terra. Queridos, a Bíblia está dizendo aqui que todos esperam que Deus dê de comer a seu tempo. Sabe, queridos, quando você está com fome, esperando chegar o almoço, o jantar, você está lá sentindo o cheiro daquela comida, né? Na mesa, aguardando que a comida seja servida. E aquilo já vai abrindo o teu apetite. Você vai ficando, né, na expectativa de receber aquele alimento. Porque você sabe que é um alimento bom, é gostoso, cheira bem. Vai te nutrir, mas não apenas vai te nutrir. Ele vai ser prazeroso para você. Sabe, nós precisamos, queridos, abrir a nossa boca e receber a palavra de Deus dessa maneira, prazerosamente. Com prazer e com alegria. Não apenas, queridos, porque é o alimento verdadeiro. Porque é o pão verdadeiro, mas porque é algo deleitoso. Prazeroso. E nós precisamos aprender a receber, a estar nessa posição de receber e de nos deleitar com esse banquete que o Senhor nos dá. E não apenas de nos alimentarmos, mas de alimentarmos a outros com aquilo que Deus já depositou em nós. Sabe, queridos, o alimento não é um fim em si. O bom alimento, ele vai te dar energia para você fazer outras coisas. Para você se mover, para você trabalhar, estudar, para você fazer suas tarefas domésticas, para você fazer atividade física. Ele não é um fim em si. Da mesma maneira, querido, esse alimento, aquilo que Deus tem compartilhado conosco, não é apenas para que a gente se deleite e fique, ai, Senhor, você falou comigo. Ai, como é bom, Senhor, quando você fala comigo. Mas para que você seja provisão para outras pessoas. Para consolar, para exortar, para edificar. Aleluia. Jeremias 1. Não podemos, queridos, negligenciar o que Deus tem entregue a nós nesse tempo. No versículo 5, Deus diz assim para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te consagrei. E te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás.
Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. A Bíblia diz que a palavra está perto de nós, queridos, na nossa boca e no nosso coração. E Deus diz no versículo 10: olha que hoje eu te constituo sobre as nações e sobre reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Sabe, essa palavra aí, essa voz profética, ela está aqui nesse tempo para destruir as obras do inimigo. Para ir contra, queridos, tudo que o diabo tem planejado. Para ir contra toda palavra torpe. Contra toda profecia maldita. Está no nosso coração e na nossa boca. Mas ela tem que sair com fé. Com convicção. Sabe? Isso é a espada do Espírito. Não é a Bíblia, queridos, que é a espada do Espírito. Mesmo porque a forma dela, né, anatomicamente falando, não é propício para você guerrear, né? Mas quando essa palavra que Deus te deu, que se tornou rema para você, ela sai da tua boca, queridos, com convicção. Você vai derrubar e você vai edificar. Aleluia. E é bem verdade que nem todos foram chamados no ofício de profeta, mas há pessoas que foram. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é mais tempo de você ficar cocheando entre dois caminhos. Eu sou, eu não sou, eu sou, eu não sou, eu sou, eu não sou, eu sou, eu não sou. Deus está te chamando para ter convicção daquilo para que Deus te chamou. Você precisa ter convicção. E Deus, Ele está te levantando hoje para que você se posicione naquilo que Ele te chamou para fazer. Entenda uma coisa de uma vez por todas, querido, não é você. Não é porque os seus olhos são lindos, porque você é alto, baixo, gordo, magro, rico, pobre. É porque Ele quer. É porque Ele entregou o Filho dele por você. E a Bíblia diz que quando Jesus subiu, Ele concedeu dons aos homens. E se você, queridos, foi chamado para ser um profeta nessa época, nesse tempo, busque no Espírito a convicção e não largue. Não tenha dúvida. Se posicione. Porque como Paulo falou, os tempos são maus. E você precisa estar de pé, firme naquilo que Deus estabeleceu para você. Não é mais tempo, queridos, de nós termos dúvidas. É tempo de buscarmos em Deus a convicção. Não se mova por emoção. Não é porque alguém disse, é porque o Espírito disse. Porque se Ele falou, queridos, prego batido e ponta virada. Cada dia nós vamos precisar ser mais ousados, queridos, no Espírito.
Sabe por quê? Porque Deus disse através do profeta Isaías, né? Que as trevas iriam cobrir as nações. Mas sobre nós, sobre mim e sobre você, brilha resplendente o Senhor. E a glória dele é vista sobre nós. E somos nós nesse tempo, queridos, que vamos mostrar ao mundo quem é a igreja de Jesus Cristo. E quem é aquele a quem servimos. Aleluia, glória a Deus.